Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor David Marlon aqui. E hoje na nossa quinta aula, a gente vai falar um pouco sobre mutações genéticas, né? Então, em algumas aulas passadas, eu não lembro qual foi, eu já comecei a falar um pouco sobre mutação genética, né? Como é que acontece. Então, no caso da mutação genética, nada mais é do que qualquer alteração que ocorra no seu material genético, qualquer uma. Essa mutação ela pode ser espontânea, a sua sorte foi ter uma mutação. Beleza, aceita seu destino. Pode ser do nada, certo? Pode ser do nada, aí você teve uma mutação, acabou. Ou pode ser, né, induzida. O que vem a ser essa mutação induzida? Quando, por exemplo, você trabalha na área da saúde, naquela área lá da radiologia. Por que o pessoal da radiologia, né, ele precisa ter 2 férias ao ano, né, e ele precisa trabalhar com uma roupa específica, né? Então, quando você vai fazer, por exemplo, vai acompanhar alguém num raio-x, você usa aquela roupa, né, de chumbo, justamente para que você impeça a radiação de chegar no seu organismo. Por quê? Porque aquela radiação vai chegar no seu organismo e vai atingir o quê? O seu material genético, certo? E aquela radiação consegue produzir uma modificação naquele seu material genético. Pode ser uma troca de base nitrogenada, pode ser uma deleção de uma sequência de DNA, tudo isso aí é mutação genética, certo? Existem aí outras mutações genéticas que vai acontecer, por exemplo, na hora da formação do feto. Isso é mutação genética também, certo? Então a gente pode estar falando aqui sobre mutação genética aqui, ó, que são essa alteração em pares de bases nitrogenadas. Posso falar também de um genoma inteiro que foi alterado. Como assim um genoma inteiro? Falei para vocês que nós somos indivíduos diploides. Pode ser que aconteça num caso de euplodia, por exemplo. Desculpa. Pode ser num caso de euplodia, por exemplo. O que vem a ser a euplodia? O genoma inteiro foi modificado. Certo? O genoma inteiro foi modificado e consequentemente, né, teve alteração. Então, a gente que é diploide, pode ser que você acabe desenvolvendo um indivíduo triploide. Esses indivíduos triploides, esse tipo de mutação, ela é incompatível com a vida. Como assim incompatível com a vida? Você não chega a nascer. Você vai começar a formação ali fetal e pronto, você morre, né? Tem um aborto espontâneo. Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, quando a mulher ela tem esse aborto espontâneo, na grande maioria das vezes, é causado por alguma mutação genética no feto, certo? Então pode ser que a mulher tenha essa mutação genética, o feto, essa mutação ela é incompatível com a vida do feto e o feto é abortado. Isso é o nosso corpo, isso é o corpo feminino, nosso não, né? Porque homem não tem gestação. Então o corpo feminino, ele mesmo aborta isso aí, certo? E você tem um aborto espontâneo, e isso é normal acontecer, certo? Então a gente tem aí, por exemplo, você pode substituir pares de base, por exemplo, você pode ter uma adição de pares de base. Então, sei lá, vamos botar um exemplo aqui, que aquele cromossomo tinha 10 milhões de pares de base. E de repente, numa mutação, ele tem 25 milhões de pares de base. Certo? Então, essa inserção aí, tá? Essa inserção desses outros pares de bases, né, faz com que tenha a mutação. E a gente tem também a deleção. O que vem a ser deleção? O cromossomo que tinha 10 milhões de pares de base aí, teve uma deleção de 5 milhões. Então você tem só 5 milhões agora de pares de base.
A gente pode falar também sobre mutações estruturais no cromossomo, certo? Então, quando eu falo aqui de mutação estrutural, a gente está literalmente falando de que a gente vai afetar basicamente a estrutura do cromossomo. Então, pode ser uma deleção, uma duplicação, inserção ou translocação. São esses tipos aí. Quando eu falo, por exemplo, de deleção, vai faltar um pedaço do cromossomo, né? O cromossomo tem ali sua arquitetura e falta, de repente, um pedaço dele. A duplicação, determinada sequência de DNA foi duplicada. Isso também é uma mutação. Por quê? Né? Vamos supor que, se era só uma sequência de 5 pares de base ali, de repente ela tem 10. Opa, você teve essa duplicação, né? Então tá errado. Se é, por exemplo, uma inserção, você coloca um pedaço, a inserção não, a inversão, eu falei errado aqui para vocês, uma inversão, né? Então, se eu precisava de uma sequência específica ali, de repente eu inverto isso aqui, eu mudei completamente o meu gene, certo? Isso aqui pode sim causar problemas futuros, doenças, algumas patologias específicas aí, certo? Então essas mutações aí pode sim causar um câncer, por exemplo, certo? E, por exemplo, no caso de uma translocação, é quando um cromossomo recebe uma parte de um outro cromossomo. Uma parte específica de um cromossomo sai de um e vai para outro. Isso é uma translocação, tá? E falei com vocês agora, né, que determinadas mutações podem causar o quê? Podem ocasionar o quê? Câncer. Uma translocação pode causar o quê? Uma leucemia mieloide crônica, que é o câncer do tecido sanguíneo, do tecido hematopoético que a gente tem, tá? Então isso aí pode causar diversos problemas pra gente, pode afetar o nosso fenótipo. Então o fenótipo, né, como eu já falei para vocês nas outras aulas, o fenótipo são as características visíveis que a gente tem, tá? O genótipo é o meu DNA, nosso código genético, certo? E a gente tem diversas mutações, e o tempo inteiro, né, a gente está aí tentando não ter, né, rezando aí para não ter, pedindo para quem quer que seja aí, para não ter um câncer, né, a doença do século aí. Então diversos estudiosos estão aí basicamente indo atrás, né, desenvolvendo vacina contra o câncer. Então pode ser, essas mutações podem ocorrer de forma aleatória aí, tá? Ou pode ser induzida, tudo isso aí de forma natural ou induzida, tudo isso aí acontece o tempo inteiro no nosso organismo. Algumas mutações pode não dar nada, outras mutações pode acontecer sim, de fato, né, acontecer coisas ruins. Muitas vezes algumas mutações são benéficas para o indivíduo, outras nem tanto, certo? Então as mutações aí, elas precisam, né, serem estudadas, e é isso que está acontecendo. Então, como eu falei para vocês, os pesquisadores estão desenvolvendo vacina para o câncer, né? Então saiu uma notícia aí que eles estavam produzindo a vacina contra o câncer, beleza? Então o que acontece? Né, até que ponto essa vacina ela é eficaz? Já existe vacina contra o câncer? Já existe, né? Qual vacina é essa que existe contra o câncer, por exemplo? No caso do HPV, que é o papilomavírus humano. Então esse papilomavírus humano é um vírus, certo? É algo exógeno do nosso corpo, ou seja, vem de fora, certo? Que pode causar câncer. Então pode causar câncer de colo uterino, câncer de reto, câncer de pênis. Tudo isso aí, o HPV ele consegue fazer ter essa mutação lá no nosso organismo, certo? Existe vacina contra o câncer de colo do útero, câncer de pênis e câncer de reto? Existe no caso do HPV, certo? Para outros tipos aí, né, porque você não tem câncer dessas regiões só
por conta de HPV. Você tem outros fatores também. Então, o estilo de vida, né, pode causar câncer? Pode. Né? Vírus pode causar? Pode. Bactéria pode causar? Pode também. Certo? Por quê? Porque vai o tempo inteiro agredindo ali aquela região e a minha célula precisa o tempo inteiro estar se multiplicando e no caso dessas multiplicações pode vir uma multiplicação errada e causar o câncer, certo? Isso aí foi nossa penúltima aula, espero vocês no próximo bloco, lá no bloco 6 e até mais.